Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. Meu nome é Lorena. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei da Book Friday. Foram apenas 3 livros, tá, gente? Então, assim, não fiz compras malucas, tentei me segurar ao máximo, até porque, né, gente, não tá tão barato assim, mas eu consegui achar algumas ofertas aí. Esses 3 livros que eu comprei, gente, eles já estavam na minha lista de futuras leituras, então eu sempre gosto de montar até pra eu não me perder, porque às vezes eu quero comprar muito livro e não sei nem por onde começar, então esses aqui já estavam na minha lista. Tá? Então, gente, tenham consciência antes de comprar, não saiam gastando tudo que vocês até não têm às vezes, né? Acho que é importante falar isso, até porque quando a gente costuma consumir muito conteúdo literário, a gente acaba se comparando muito com a estante do outro, né? E aí a gente vê a nossa não tá tão preenchida assim. E é uma coisa de longo prazo, é um investimento, né? Ser leitor, ainda mais hoje em dia, graças a Deus a gente tem a Amazon, né? Porque a Amazon tem muitas ofertas legais, mas eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho de consciência pra gente não gastar muito além da conta, né? Então, fiz uma compra modesta, comprei só 3 livros e vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então vamos lá para a primeira comprinha, tá, da Book Friday, que é um livro de romance que se chama Nem Todo Outono é Igual, da autora Misty Wilson. Gente, primeiro, vamos falar sobre essa capa? Que capa linda, né? A gente vê aqui é um rapaz servindo um café para uma menina com um cachecol belíssimo, que tá até parecido com o meu, né, gente? Não sei se é onde vocês estão, tá frio, porque aqui em São Paulo o frio veio com força, né? Aliás, estamos no outono ainda, né? Então, por isso que eu até escolhi esse livro aqui, porque eu tô com um projeto de me conectar mais, ainda mais, né, com a natureza, porque para quem não sabe, eu sou psicóloga de mulheres, e uma das coisas que eu trago muito nos meus podcasts é sobre a importância de nós nos sintonizarmos com a natureza. Então, por exemplo, estamos agora no outono. Então, se eu puder, né, gente, e ver também um livro que se encaixa, tudo aquilo, ler um livro que se passa na estação. É um livro curtinho, tá? Eu olhei aqui que ele tem muito uma vibe de Gilmore Girls, inclusive aqui atrás ele fala, né, ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Uma comédia romântica jovem adulta, aconchegante, perfeita para fãs de Gilmore Girls, sobre uma garota da cidade grande vivendo um outono inesquecível em uma cidadezinha encantadora. Ellie sempre sonhou em estudar jornalismo em Colômbia e seguir os passos do pai, mas seus planos começaram a desmoronar quando os pais anunciaram o divórcio e ela precisa se mudar para Nova York para a pequena Rainbow. Ah, tá. Para a pequena Rainbow Falls, em Connecticut. Entre um café repleto de gatos fofos, um barista indiferente com quem ela tem uma história mal resolvida e os preparativos para o famoso festival de outono da cidade, Elis acaba se envolvendo mais do que imagina com o novo cenário e as pessoas ao seu redor. Dividida entre o futuro que sempre planejou e o que começa a desejar, a garota precisa entender o que realmente importa e onde é o seu lugar. Ah, e aqui tem um comentário da Lynn Painter, né? Ela escreveu aquele livro Melhor do que nos Filmes. Eu não li, tá, gente? Mas é um best-seller aí, a galera gosta bastante. Então, a Lynn Painter comentou aqui, dizendo o seguinte: absolutamente encantador. Nem todo outono é igual, é puro charme e clima de outono. Eu não conseguia parar de ler. Ai, gente, eu acho que essa aqui vai ser minha próxima leitura, tá? Eu estou finalizando um livro de ficção de cura. Depois eu vou comentar com vocês qual que é aqui no final desse vídeo, tá? Então acompanha aqui na minutagem, fica até o final, porque eu quero terminar esse daí de ficção de cura que tem 138 páginas, eu acho, 130. E aí eu já vou engatar nesse daqui, porque, enfim, quero aproveitar o outono. Já estamos nesse clima mais friozinho aqui, tá gostoso. E eu quero muito entrar nessa vibe de ler coisas sazonais, né? Então, na primavera, ler livros de primavera, no verão, ler livros de verão. E aí que tá, né? Porque no Natal, eu quero ler livros de Natal. Porém, alguns de Natal tem toda essa atmosfera de inverno, né? De neve. E aqui no Brasil não neva, né, gente? Então é meio complicado. Mas vamos relevar esse ponto, porque a maioria dos livros de Natal tem essa vibe de nevar, de estar frio. Então, enfim, eu quero ler, quero trazer aqui para vocês. Então, essa aqui foi uma das comprinhas que eu aproveitei dessa Book Friday e já estou com muita vontade para começar a ler. Me conta aqui o que vocês acharam, vocês gostaram da capa, vocês gostaram da sinopse e bora pro próximo livro. Gente, o próximo livro dessa lista é um livro que eu já li e tem resenha aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no card para vocês irem acompanhando, que é o livro No Meio da Noite, do autor Ryle Seeger, autor do livro O Massacre da Família Hope. Gente, eu até fiz aqui algumas marcações, tá? Então esse livro aqui eu já finalizei,
tem resenha aqui no canal. É um livro, gente, basicamente que conta a história de um menino, tá? Um menino que tinha 10 anos na época, que ele foi acampar na casa do melhor amigo dele no quintal. Só pra vocês entenderem, era um bairro muito tranquilo, um bairro onde todo mundo se conhecia, eles eram amigos ali, vizinhos, né? E no fundo dessa casa tem uma floresta. E depois a gente vai entender o que tem nessa floresta, tem um instituto ali, tem um cara que é muito rico, que faz algumas coisas estranhas lá dentro. E tudo vai se encaixando ao longo da história e a gente vai conhecendo mais desse bairro, a gente vai conhecendo mais do personagem principal, que é o Ethan. O Ethan, ele é um professor que ele se mudou de volta para esse bairro aqui depois de 30 anos que esse melhor amigo dele sumiu, né, desapareceu. E isso ficou assim muito na mente dele durante muitos anos, né? Então, ele era um cara que ele não conseguia dormir, ele era um cara que tinha muito problema com insônia, passou por diversos psicólogos e nunca teve, né, uma resposta sobre o que aconteceu com o amigo dele. Os pais dele, que moravam, né, até então nesse bairro, decidem se mudar para Flórida. E aí ele vai para lá, para morar lá também e talvez vender a casa, né? Fica meio que em aberto essa questão aí, mas ele se muda com algumas coisas e essas questões do passado começam a voltar à tona, né? Então a gente conhece a galera ali do bairro, né? Os vizinhos. E a gente fica tentando entender o que aconteceu, porque ele meio que quer investigar por conta própria o que aconteceu com o Billy. E o Billy, que é esse menino que sumiu, depois que ele começa a investigar ali, acham o corpo dele, 30 anos depois, que estava numa cachoeira ali daquele instituto que a gente não sabe muito bem o que rola lá dentro, entendeu? É um livro de suspense, é um livro que te prende. Porém, eu achei. Eu vou até repetir o que eu falei na resenha, né, gente? Eu gostei da leitura, mas ao mesmo tempo. Vai ser meio contraditório o que eu vou falar aqui, mas eu achei o livro um pouco enrolado. Ai, gente, me desculpa, mas não tem outra palavra pra definir. Sabe quando te prende, porém enrolado? Então parece que o autor ficava dando muitas voltas assim, tipo, vamos, meu filho, bora. Bora que eu quero ler outras coisas também. Então, é um livro que eu li rápido, né? Porque eu tava me recuperando da extração de um siso, então eu não tava podendo falar muito bem, tava afastada das minhas atividades de psicologia. Então eu queria ler uma coisa, né, que me prendesse mesmo, até pra me tirar de uma ressaca literária que eu estava entrando, gente, de livro de romance. Eu amo, sou uma leitora de romance, mas o último livro que eu li, que foi o livro Nem Te Conto, da autora Emily Henry, eu não consegui me conectar com o casal. Né? E isso é uma coisa que, quando eu percebo o que tá acontecendo, é porque eu acho que eu já tô mais saturada de ler tanto livro de romance. Então, quando acontece isso, eu já começo a ler um suspense, ou um terror, alguma coisa assim, pra voltar de novo, né? E deu certo, porque eu li esse daqui no meio da noite, e depois eu já fui ler, né? Que depois eu vou comentar com vocês, que é a minha leitura atual, pelo Kindle Unlimited, que é o livro Chocolate Quente às Quintas-Feiras. É um livro que se passa no Japão, super fofinho, tá? Depois eu comento com vocês aqui. Mas foi bom, porque eu já achei a leitura leve, já gostei, já me conectei. Então, eu acho que é legal também a gente intercalar um pouco as leituras, né, gente? Porque senão fica uma coisa muito saturada. E eu já tava vindo de um romance atrás do outro, um romance atrás do outro, e acho que eu dei uma saturada e aí eu falei, não, vou ler outras coisas. Inclusive, o próximo livro desta lista aqui de comprinhas da Book Friday é o livro... Gente, tô tentando fazer tudo com a mão só, né? É o livro Como Vender uma Casa Assombrada, do autor Greg Hendricks. Esse aqui eu ainda não li, tá, gente? Esse livro. Eu vou ler esse trecho aqui pra vocês, gente, porque aqui só tem comentário da galera, tá? Então, eu vou ler aqui pra vocês do que se trata a história. Ao descobrir que seus pais morreram, Louise sabe que precisa voltar para casa, mas tomar essa decisão não é nada fácil. Ela não quer deixar a filha com o ex, nem pegar um avião para sua cidade natal. Não quer entrar de novo na casa em que cresceu, abarrotada de documentos do pai e dos fantoches e bonecos que a mãe colecionava obsessivamente. Eita, acho que tem uma vibe de Chuck aí, já gostei, né? Não quer aprender a viver sem as duas pessoas que mais a conheciam e amavam. Acima de tudo, porém, ela não quer mesmo ser obrigada a rever o irmão, Mark, um sujeito mimado que está sempre mudando de emprego, nunca alcançou nada na vida e com quem ela mal tem contato. Infelizmente, para vender a casa será necessário mais do que uma demão de tinta e uma faxina rápida para lidar com as memórias de uma vida inteira,
os dois precisarão passar por cima de suas, entre parênteses, muitas diferenças a se unir. No entanto, em uma família que funciona à base de segredos, talvez os ressentimentos que carregam não sejam nada em comparação aos perigos que ainda vivem entre aquelas paredes. Porque o que aconteceria se os bens dos pais deles se recusassem a ir embora? Afinal, algumas casas não querem ser vendidas e essa parece ter outros planos para os irmãos. Gente, assim, quando eu vi isso aqui, eu fiquei com muita vontade de ler. Por quê? Tenho medo de histórias de casa mal-assombrada? Tenho. Tenho sim, tá? Mas é aquilo que eu comentei com vocês. Eu acho que é legal, às vezes, se aventurar em outros mundos. E me justificando do porquê que eu escolhi esse livro aqui, deste autor em específico, Greg Hendrix, eu já li um livro dele no ano passado, que foi um livro que eu amei. É o livro Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. O título é enorme, né? Mas o livro é muito bom, gente. A escrita dele é muito fluida e eu tô com o projeto de ler tudo desse cara. Porque esse cara aqui, nossa, assim, eu amei o outro livro. Então, estou com altas expectativas? Estou com altas expectativas em relação a esse daqui. E, enfim, depois eu venho compartilhar com vocês o que eu estou achando, as minhas considerações. E esses 3 aqui foram os livros que eu comprei nas comprinhas de Book Friday, tá? E agora eu vou comentar com vocês sobre as minhas leituras atuais, tá? Então, começando com o livro que eu estou lendo pelo Kindle, Chocolate Quente às Quintas-feiras, da Michiko Ayoma. Gente, meu japonês não tá dos melhores, tá? Enfim, vou deixar a capa aqui pra vocês verem, gente, porque o nome dessa mulher aqui é muito difícil de pronunciar. Eu achei essa capa muito fofa, com esse gatinho preto. Gente, eu adoro gato, tá? Um chocolate quente aqui, uma mesinha. E vamos lá, né, pra eu explicar pra vocês o que se trata esse livro aqui. Que ele tem 130 e pouquinhas páginas. Então é um livro curto, que você consegue ler num dia, assim. E esse livro, o que vai contar? Ele conta a história de várias pessoas ali que vão se conectando. A história principal, ela se passa ali numa cafeteria em Tóquio, né? Então, esse livro, ele traz muito essa vibe ali do Japão, né? Das cerejeiras. Até uma vibe meio de dorama também eu senti enquanto eu estava lendo. Porque vai ser vários contos de personagens que vão se interligando. Vai contar a história do menino, né? Do cara ali que trabalha na cafeteria. E tem uma cliente que vai lá toda, né, como diz o livro aqui, toda quinta-feira, e ela pede um chocolate quente. Então, o nome do livro é Chocolate Quente às Quintas-feiras. Então, essa cliente, ela vai lá, ela senta numa das mesinhas e ela toma o seu chocolate quente e fica escrevendo num papel de carta. Então, isso eu achei muito bonitinho, porque a gente já meio que sabe que nesse livro aqui já estamos na era da tecnologia, mas uma coisa que chama a atenção do atendente é ele ver essa cliente ali. Toda quinta-feira ela tá lá pedindo a mesma bebida e ela tá ali escrevendo uma carta e ele vê que ela tá escrevendo em inglês. E isso chama a atenção, né? Porque ele é japonês, ele não entende muito bem. Ele fala que ele não consegue entender muito bem o que é aquilo que ela tá escrevendo ali. E ele vê que a letra dela é muito bonita, que é um papel especial que ela usa. E ele começa a sentir um crushzinho por ela. E ao longo de várias semanas ele vai se passando até um dia que ela chega lá e ela tá meio na bad, assim. Ele percebe que ela tá meio triste e tinha uma outra cliente sentada no lugar dela. E aí ele meio que tenta ali, né? Tipo, caramba, ele tá já sentindo algo muito forte por ela, né? Tanto que ele fala, eu tô sentindo um amor platônico. E aí ele começa a sentir, né, um amor platônico por essa cliente. Só que ele sabe que é errado porque ele trabalha ali e tudo mais. Então é uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo é uma parte muito bonita, né? De todos os contos, eu acho que esse e um outro que eu vou comentar com vocês foram os que eu mais gostei. Então eu vou... Deixa eu só pegar aqui, gente, que eu anotei aqui no Kindle. Vamos lá, olha só o que ele fala aqui, ó. Talvez não fosse ético um funcionário se apaixonar por uma cliente, mas eu me contento com o amor platônico. Como o mestre diz, mestre é o patrão dele, tá? O nome do patrão dele é mestre. Como o mestre diz, é bom sonhar. Amores platônicos não são ruins. Eu a amo e isso é tudo. Esse amor me fortalece, me inspira a dar o melhor de mim. Gente, eu achei esse trecho a coisa mais linda, né? Porque a gente vive até numa sociedade onde existe uma ideia muito distorcida do que é o amor. E não existe mais aquele pensamento de eu amo a pessoa e pronto.
né? A pessoa não precisa fazer mais nada. Eu amo ela. Eu a amo e pronto. Isso basta, né? Então, nesse livro aqui não rola meio que nada. Não sei também se vai rolar, né? Porque eu ainda não terminei. Mas é um conto que, assim... Gente, se fosse só o conto desses dois aqui, eu leria o livro inteiro. Mas aí a gente vai conhecer a história de outras pessoas que frequentam ali o café. Então depois a gente vai conhecer a história de uma mulher. O que acontece na história dela? Ela é uma mulher que ela trabalha fora, ela trabalha numa empresa, numa multinacional, é uma mulher de negócios e ela é casada com um cara que é pintor. E o cara, ele que cuida das tarefas domésticas da casa, ele que cuida do filho, praticamente. A mulher é que traz o dinheiro ali pra casa e ele vende algumas obras de arte dele ali, mas ele ainda não tá ganhando tão bem em relação a isso. E aí, ao longo dessa história, essa mulher também vai frequentar ali o café e a gente vai conhecer o que acontece na vida dela. E aí, na história, o marido dela, o artista, surge para ele uma oportunidade para ir para uma outra cidade. Eu acho que é Kyoto, gente, não lembro exatamente qual que é a cidade, mas é uma cidade do Japão. Ele fala para ela assim, olha, eu vou ir lá, né, para essa galeria de arte, vai ser uma oportunidade muito importante e eu preciso que você busque nosso filho na escola e tudo mais. E aí ela fala, tá bom, eu consigo. Só que ela nunca fez isso, né, gente? Pelo que dá a entender aqui no livro, ela não era uma mãe que era tão presente ali. Sempre quem ia na escola buscar o filho era o pai, né? E aí tanto que ela chega ali para buscar, as professoras olham estranho pra ela, tipo, nossa, quem é ela? Ela é a mãe do menininho lá e tudo mais? Aí ela fala que sim, que o marido teve que viajar e todas as professoras começam a olhar estranho pra ela, né? Ela se sente desconfortável. E a gente vê também a luta dela de tentar fazer um omelete. Ela não consegue fazer um omelete porque quem fazia tudo era o marido. E ela fica desesperada. Então, assim, são vários contos. Aí depois a gente vai conhecer a história da professora do filho dela, né? E aí tem toda uma questão lá também da professora ter passado um esmalte na unha, ter um preconceito ali que você não pode usar esmalte na sua unha, de uma outra professora julgando ela. Gente, é assim, são vários contos que eles vão se interligando. Eu gostei mais desse primeiro, tá? Do crushzinho platônico lá. Achei muito fofo mesmo, porque eu acho que a gente precisa ler mais sobre um amor que não necessariamente que precisa acontecer, né? E eu sei que é difícil, porque às vezes a gente é muito apegado, né? A gente quer que aconteça e pronto. Não, às vezes você ama uma pessoa e pronto, isso basta, né? Então eu gostei muito dessa visão mais leve, né? Tanto que eu tô tentando consumir mais coisas de relação de amor, gente, que não seja essa questão muito distorcida, né, que seja uma coisa mais realista, mais próxima à realidade. Inclusive, off-campus, eu até repostei no meu Instagram, uma psicóloga fez uma análise ali do relacionamento da Ali do Chan, que é o ex-namorado dela na história ali, né? Que é um cara que se incomoda, né, eles têm um relacionamento há 2 anos, se incomodou porque ela quer ser uma artista. Ela quer ser uma artista, uma atriz. E ele considera isso, né? Ele vê ali que esse é um sonho passageiro pra ela, que aquilo ali não tem futuro, não. Um cara que abafa os sonhos dela. Tem até um trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos que fala exatamente sobre isso. A Clarissa Pinkola Estes, que ela é uma psicóloga que ela é muito voltado ali ao contexto do feminino e é uma grande inspiração para mim, né, pro meu trabalho com mulheres. Ela fala exatamente disso, né, da gente como mulher ter cuidado, da gente não estar perto de pessoas que abafam as nossas paixões, e tem relacionamento que faz isso com a gente, né, que não dá asas pra gente voar. É uma corrente, é uma prisão, né? Você não consegue sair, você não consegue se expressar. E o feminino, ele clama por expressão, né, gente? Isso é uma frase que eu acho muito linda, que aí já vai ser o gancho do segundo livro que eu estou lendo, que é esse aqui, peraí. O segundo livro que eu estou lendo é esse daqui, que se chama O Culto Feminino, Antologia dos Textos Ocultistas de Mulheres do Século XIX. Esse aqui é o volume 1, tá? Tem o volume 2. Eu ainda estou bem no comecinho, fiz pouquíssimas marcações aqui, gente. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, porque aí vocês vão entender melhor do que se trata esse livro. Elas sempre existiram, deusas, sacerdotisas, feiticeiras, curandeiras, discípulas, santas, filósofas, mestres e místicas, adoradas em alguns momentos, desprezadas em outros. Mantiveram viva, em diversas culturas e tradições religiosas, a chama do mistério e da espiritualidade. Desde tempos imemoriais, a história tem sido narrada pela ótica masculina, patriarcal e misógina, a ponto de, em certa época, questionar se a mulher possuía alma. Concluiu-se que sim, afinal, se o diabo podia possuí-la, como ela não teria alma? Esse argumento foi usado para condenar mulheres à fogueira durante a Inquisição, reconhecendo-lhes uma alma,
embora considerasse inferior. O apagamento da atuação feminina vai além das esferas social, educacional e política, e estende-se também ao místico e religioso. Esse silêncio clama por expressão, reivindicando o lugar da mulher não à frente e nem atrás do homem, mas ao seu lado, em uma relação de colaboração e não de competição. Gente, assim, tem coisas muito polêmicas, né, quando a gente fala sobre o feminino, que é essa questão das nossas antepassadas, né, mulheres ali que foram queimadas à fogueira, gente. Tem um livro que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é O Martelo das Feiticeiras, Maleus Maleficarum, né? Um livro que foi usado ali na época da Inquisição para condenar mulheres que praticamente tudo o que elas faziam eram considerado bruxaria e eram mortas, eram torturadas. É um livro que é muito necessário quando a gente vai buscar mais informação sobre o feminino, né? E o quanto que se hoje a gente consegue expressar, né, criar um conteúdo, colocar todo o nosso conhecimento que às vezes está transbordando, né? A gente quer colocar para o mundo para fora. Se hoje a gente consegue, é porque muita coisa lá atrás, né? Elas abriram um caminho para que isso fosse possível. É muito importante a gente estudar sobre o feminino, né, gente? Estudar o que aconteceu de uma forma até histórica. Então, esse livro aqui, ele traz alguns textos de grandes ocultistas também, como Helena Blavatsky. E esse livro aqui, ele traz uma série de textos, né, e comentários. E eu tô gostando bastante porque é um livro iniciático, né, um livro que a gente precisa entender um pouco mais, né, meninas, sobre o feminino de uma forma mais profunda. Então, é legal a gente ler para entender. E esse daqui eu já tinha comprado já tinha um tempo, esse livro estava parado na minha estante. Então, eu tô tentando, por exemplo, ler um livro que eu comprei e ler um livro que tá parado na estante. Porque, gente, ainda tem muita coisa aqui que eu não li. Eu acho que é importante também a gente ler o que tá parado na estante, porque senão a gente fica só consumindo, comprando, lota a estante e não lê. E eu não quero ser essa pessoa, tá? A maioria dos livros que estão aqui eu li. A grande maioria, sei lá, gente, uns 90%. É pouca coisa que eu não li. Tem muito menos coisas que eu não li na estante do que coisas que eu li. Então, eu quero muito fazer esse projeto de ler coisas paradas, ler também coisas sazonais, ler de psicologia, ler livros de suspense. Eu acho que eu gosto de transitar entre esses mundos aí de uma forma tranquila também, sem me cobrar, né? Ah, que agora eu vou ler psicologia. Não, eu senti que eu quero ler psicologia, eu vou ler psicologia. Eu senti que eu quero ler ocultismo, eu vou ler ocultismo. Eu senti que eu quero ler um romancezinho conforto, bora ler. Ah, eu tô saturada, agora eu vou ler um suspense. Então não vai ter uma lógica aqui no canal, tá, gente? Não vai ter uma lógica, vai ser esse caos aí, caos meio que misturado de tudo. Mas que aqui é um canal também para eu conversar com vocês sobre as minhas leituras, apresentar também para vocês alguns livros, né? Talvez vocês não conheçam, ou sim, ou não. E também sintam-se livres aqui para comentar aqui embaixo, tá? O que vocês sentirem no coração de vocês, quiserem indicar alguma leitura para mim, eu tô muito aberta, tá? Fiquem à vontade aí para comentar aqui embaixo o que vocês quiserem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Desse livros novos, mais leituras em andamento. Tentei trazer um pouquinho de cada um. Eu já acho que esse vídeo já vai estar bem grande, tá? Mas é isso, conteúdo longo mesmo, tá? Não consigo fazer conteúdo rápido, gente, nem gosto. Então, os conteúdos aqui do canal vão ser assim. E quem tiver sintonizado que assiste, quem não gostar não assiste, é isso aí. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. E é isso, nos vemos no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!